Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Charles Lenzi, diretor executivo da Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, diretamente de Porto Alegre, onde o Brasil inteiro está na torcida para uma rápida recuperação. E aqui comigo, professora Kaline Migliato, professora de administração da SPM São Paulo, Marcos Oliveira, diretor do World Observatory. Charles, Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, uma iniciativa do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de universidades de negócio no Brasil e no mundo, que tem como proposta aproximar o setor privado da academia. Charles, conta pra gente, conte tudo, qual que é a missão, proposta e dimensão das ações da Abragel. Bom, Pedro, em primeiro lugar eu queria agradecer muito aí a SPM e todos os demais envolvidos na organização do programa. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande poder participar desse programa Encontros com o Futuro. A Abragel é uma associação que tem como ênfase as centrais hidrelétricas autorizadas até 50 megawatts, ou seja, são as hidrelétricas de pequeno porte. Nós fundamos a associação no ano 2000. Eu tenho o privilégio de ser o presidente executivo da associação nos últimos 10 anos. E a gente sempre teve como missão o desenvolvimento desse segmento em particular dentro da cadeia produtiva e do setor elétrico brasileiro, ou seja, tratar dos temas que interessam àqueles que empreendem com geração de energia hidrelétrica através de projetos de pequeno porte, né? Então, hoje nós somos aí 290 empresas associadas, né, que se aglutinam em torno aí de 72 grupos econômicos. São empresas, algumas de grande porte, né, que investem nesse segmento de hidrelétrica, outras de porte médio, outras de pequeno porte. Mas, enfim, desde que o Brasil adotou o conceito do produtor independente de energia, né, com o início da liberação do mercado e a privatização do setor de energia no país, lá na década de 90, esse segmento cresceu muito, né, e proporcionou que diversos empreendedores, empresas pudessem investir na área de energia e vamos dizer assim, esse segmento em especial é um segmento pelo qual a gente tem muito apreço, muito carinho, tem enorme potencial no país e eu acho que ainda temos, sem dúvida, muitos desafios pela frente, mas certamente é algo que nos deixa assim, muito orgulhosos de poder tocar, né, essa missão. Charles, para passar a bola aqui para o nosso time, qual que é o percentual da matriz energética que essas hidrelétricas de pequeno porte representam hoje? Ou aproximado, mesmo que seja aproximado. Tá. Vamos falar de matriz elétrica, né? Sim, que sim. são aqueles empreendimentos, que são aquelas fontes de geração para produzir energia elétrica. Então, as centrais de pequeno porte representam hoje aproximadamente 4% da nossa matriz. É um percentual pequeno, né, quando se compara com outras fontes. Claro, se a gente considerar dentro do contexto das centrais hidrelétricas, vamos dizer assim, somar com as hidrelétricas de maior porte, hoje a gente tem ao redor de 60% da capacidade instalada sendo de centrais geradoras através de hidroeletricidade. Tá? Tem um dado importante, interessante, Pedro, que é o seguinte: apesar das hidrelétricas, de um modo geral, representarem aí 58%, 60% da capacidade instalada, essa participação ela caiu bastante nos últimos 20 anos, por conta de diversos fatores, mas o principal fator é o desenvolvimento de novas tecnologias de geração, e aí eu destaco principalmente as fontes eólica, num primeiro momento, e depois, agora, mais recentemente, a solar. Sim, sim. Tá? Mas o Brasil produziu no ano de 2023, vamos dizer assim, 93% da sua geração foi através de geração limpa e renovável. Olha que beleza. E dentro desse percentual, 70% foi de geração hidrelétrica.
Então, o que é muito importante, né? Então, quando a gente fala, né, do desafio mundial da transição energética, né, óbvio, né, o Brasil tem uma parcela muito importante de contribuição, tendo em vista todo esse potencial de recursos naturais que são adequados para a produção de energia limpa e renovável. Charles, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o teu setor, o teu setor econômico, ele está totalmente ligado ao mercado livre, certo? Da energia? Ou vocês são atrelados aos sistemas? Não. Então. A gente atua tanto no mercado livre quanto no mercado regulado. Tá. Vocês Então, são provedores também do mercado regulado. Também do mercado regulado. Tá, e a outra pergunta seria, o Brasil é um país gigante, né, e ainda tem um uso intensivo, pelo menos que chega a nosso ouvido, das tais gerações termoelétricas, não é isso? Aquelas que usam, esse é o nome correto, que usam combustíveis para gerar exatamente, energia. Combustível fóssil. E você está na ponta moderna da coisa, quer dizer, usando energia renovável, energia limpa. Como é que essa equação, essa matriz se inverte para que a gente tenha cada vez menos ou até não utilização das térmicas para geração de energia, que são careiras, poluentes e tudo? Como é que vocês enfrentam esse desafio do teu setor versus as térmicas? Não, Marcos, eu acho que essa pergunta ela é muito importante e eu acho que é a grande discussão que se tem no país hoje e quando se olha para o futuro, né, do sistema elétrico brasileiro e como é que nós vamos continuar atendendo a demanda por eletricidade, a demanda por energia, preservando essa riqueza que a gente tem, que é uma matriz predominantemente limpa e renovável. Sim. Então, o que acontece, né? A gente, vamos dizer assim, o Brasil é um país que não tem um nível de maturidade elevado em termos de consumo de energia. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda vamos precisar, durante muitos anos, né, de expansão da nossa matriz elétrica. Outros países do mundo já têm, quando a gente fala de nível de maturidade, aqui o grande desafio de outros países não é você ficar construindo usinas, né, porque a demanda não tem crescido muito. No Brasil, a gente tem uma demanda crescente, que está diretamente atrelada ao desenvolvimento econômico, ao PIB, por exemplo, e também a gente tem uma outra demanda que é a própria, vamos dizer assim, melhora da situação econômica das famílias. O consumo per capita de energia no Brasil ele é muito baixo quando a gente compara com outros países mais desenvolvidos. E mesmo outros países, assim, olhando até em termos de América do Sul e América Latina, o Brasil tem um consumo per capita menor que o Chile, menor que a Argentina, muito menor que o México. E aí eu não vou entrar na comparação de quanto menor é que os Estados Unidos ou quanto menor é que a Europa, de um modo geral, né? Mas, vamos dizer assim, a gente tem um consumo ainda per capita muito baixo, ou seja, na medida em que o país crescer, né, que esse desenvolvimento econômico também for representado no desenvolvimento da qualidade de vida das famílias e das pessoas, a gente vai precisar injetar ainda muita geração nova no nosso país. E aí a gente tem algumas boas opções para discutir, né? O Brasil tem recursos naturais abundantes, né? Seja recursos hidrelétricos para geração usando, né, a geração hidrelétrica, que é a base da nossa geração hoje é a hidrelétrica. Sim. O Brasil começou a sua indústria de geração de energia há 150 anos atrás através da geração hidrelétrica, o que eu acho que foi uma escolha muito feliz naquela época, né? Porque é graças à hidrelétrica que hoje a gente tem a matriz mais limpa do mundo. E temos também ventos muito, muito bons, temos uma insolação, uma irradiação solar excelente, né? Então, a gente tem tudo que, vamos dizer assim, temos biomassa de uma maneira muito, muito significativa também. Ou seja, a gente tem o melhor que qualquer país poderia sonhar em termos de recursos naturais. Qual é o nosso grande dilema? É fazer as escolhas adequadas, um planejamento de longo prazo bem estabelecido, para que a gente tenha equilíbrio na matriz, de forma que a gente possa compensar
determinadas fontes que têm muito potencial, como é o caso da eólica e da solar, mas tem uma característica de intermitência, ou seja, todos nós sabemos que a gente não consegue controlar os ventos, né, que nós não conseguimos acumular a questão dos ventos. Durante a noite não tem sol, então é fundamental que haja uma fonte firme que tenha capacidade de flexibilidade operativa para poder fazer, para poder firmar essa energia no momento em que a gente não tem a geração intermitente operando. Qual é essa fonte que tem todas essas características de estabilidade, de flexibilidade, de capacidade de armazenamento e tudo mais? A fonte limpa e renovável que pode fazer isso é a hidrelétrica. Sim. Ô Charles, deixa eu Se nós não aproveitar. tivermos a fonte... Pois não, Perdão, desculpa. deixa eu aproveitar que você está comentando justamente sobre isso. Pensando nas mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né, períodos de grande volume de chuva, períodos grandes de seca, como que isso impacta na geração de energia pelas hidrelétricas? De fato, isso tem um impacto grande na medida em que a gente, infelizmente, né, deixou de construir, né, usinas com reservatórios de grande volume, né? Não sei se vocês lembram, mas há anos atrás a gente tinha o conceito de que as usinas hidrelétricas do Brasil tinham um regime de reservatório plurianual. Sim. Ou seja, a gente conseguia fazer uma gestão hídrica com o reservatório por vários anos. Hoje não se consegue mais fazer isso. A gente, infelizmente, deixou de investir em geração de energia usando reservatórios de acumulação. E eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque quando a gente olha para o futuro, a gente percebe, né, que esses eventos climáticos eles vão acontecer com maior intensidade, essas oscilações de grandes secas e grandes enchentes vão acontecer, e eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem o desafio, né, da crise hídrica. A gente passou em São Paulo, anos atrás, Sim. a gente teve um problema seríssimo aí, Sim, sim. né, com dificuldades, inclusive, no abastecimento humano, né, Sim. das represas aí de São Paulo. Não, e atualmente, E todo inclusive, algumas desafio que cidades esse- estão enfrentando racionamento de água. Tem cidades do Já. interior de São Paulo que estão Não com tenha racionamento de água. Não tenha dúvida. Então, eu vejo que essa questão da acumulação de água... Veja bem, a gente tem um país que talvez tenha a maior reserva de água doce do mundo, né? E nós não... Eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito séria a respeito desse tema, né? De usar o reservatório. Eu acho que talvez aí entre um conceito que alguns países, e vários países na Europa, principalmente, estão fazendo, que é usar o conceito do multiuso, né? O reservatório ele tem usos múltiplos. Eu posso usar o reservatório para água, para consumo humano, para irrigação, para consumo animal, e também eu posso usar a questão do reservatório, né, e dentro de um conceito de cadeia de bacias e tudo mais, para controle de cheias, controle de vazão, para usar em transporte fluvial e uma série de coisas, né? Eu vejo que a gente tem que discutir isso porque é uma oportunidade grande que nós temos e, ao mesmo tempo, é a única maneira que eu vejo da gente enfrentar esse desafio no futuro. Porque toda água que passar pelo rio, ela vai acabar indo para o mar. Chegando no mar, ela, por exemplo, para consumo humano já não serve mais. A gente vai ter que gastar muito dinheiro para dessalinizar a água do mar. Uhum. Agora, se a gente tem a oportunidade, né, de fazer... obviamente, dentro de um conceito de sustentabilidade, olhando para todos os impactos, mitigando tudo que for possível, mas sem o viés, né, que eu vejo assim de demonização da hidrelétrica, demonização da geração hidráulica, né? Ou seja, dentro de um viés assim técnico, eu tenho a impressão que a gente pode enfrentar esse desafio de uma maneira muito inteligente, aproveitando que a gente tem melhor de recursos hídricos no país, fazendo com que a gente tenha esse conceito de uso múltiplo, né, e, ao mesmo tempo, aproveitar, eventualmente, para gerar energia, para consumo humano, para irrigação, enfim, para controle de cheias, controle de tudo, enfim, aquilo que é importante e necessário para o controle, né, e para uma boa gestão hídrica das nossas bacias. Charles, Perdão. Vai, Pedro. deixa eu só fazer algumas perguntas quanto aos avanços tecnológicos no setor. O que
mudou nas últimas décadas na produção de energia elétrica através das hidrelétricas e quais são os outros serviços que elas prestam? Você já comentou alguns dos reservatórios, mas das hidrelétricas em si, quando a gente vê iniciativas na Europa, por exemplo, de usar as hidrelétricas numa função de bateria, de bombear água para cima e descer, depois descer. O que avançou e o que está sendo usado no país? Então, a gente percebe, primeiro, a questão dessa visão do uso múltiplo, né? E a necessidade de você ter cada vez mais eficiência e otimização dos equipamentos e das estruturas que existem. Ou seja, eu quero gerar maior quantidade de energia, gastando a menor quantidade de água, consumindo a menor quantidade de recursos e tudo mais. Então, houve um avanço significativo, né, na construção de novas turbinas, de equipamentos assim mais eficazes, que otimizam, né, o aproveitamento da água, né, e também na parte de digitalização de equipamentos e que tem um impacto muito importante na otimização da operação né, das usinas e de todo o sistema, né, como um todo, vamos chamar assim, operação combinada. Então, vamos dizer assim, existem aquilo que a gente chama de turbinas mais amigáveis do ponto de vista de sustentabilidade também, que vamos dizer assim, que são mais submersíveis, né? Várias tecnologias que ajudam, vamos dizer assim, a mitigar eventuais impactos, principalmente na questão de piscicultura e questões desse tipo. Tá? Existe o conceito da hidrelétrica reversível, que é uma tecnologia bastante usada na Europa, principalmente, que é o conceito de você, vamos dizer assim, reaproveitar a água que passa e bombear ela para um reservatório superior. Né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, ano passado, visitei a Áustria, né, numa missão para conhecer a experiência deles com relação ao uso de hidrelétricas reversíveis e também, né, de conhecer a experiência da Áustria com relação à própria gestão, né, do sistema elétrico. E chama atenção porque a Áustria é um país pequeno, tamanho do Paraná aproximadamente, tem uma matriz elétrica muito parecida com a nossa, 60% da matriz deles é também hídrica, e tem mais usinas hidrelétricas que o Brasil. Eles têm mais de 4.000 usinas hidrelétricas em operação, usinas de pequeno porte, na sua grande maioria, mas em muitas delas com esse conceito de reaproveitar a água que passou pela turbina e bombear lá para um reservatório nas montanhas, alguma coisa desse tipo. A gente tem estudos no Brasil ainda, a gente não tem projetos aqui no Brasil de usinas reversíveis, até por conta do seguinte, né, Pedro, a gente tem ainda um potencial gigantesco de hídrico para ser aproveitado, né? Mas esse conceito ele é bem importante porque ele ajudaria essas usinas, sejam elas pequenas ou médias ou eventualmente grandes, a gerar energia com mais efetividade em determinados horários, que isso é uma particularidade muito importante para o sistema elétrico, que é a questão, vamos dizer assim, associando um pouco aquela pergunta, ao complemento da pergunta que você fez, né, da questão dos atributos, né, das fontes. A hidrelétrica tem essa característica de poder ter a flexibilidade operativa. O que é flexibilidade operativa? Eu posso gerar energia no momento em que eu quero. Ou seja, eu consigo armazenar água no reservatório, mesmo ele sendo pequeno, para modular a minha geração, né, no momento em que eu entender que ela é mais necessária para atender uma determinada demanda do sistema. Sim. Então, imagina o seguinte, o que a gente quer do ponto de vista de geração de energia elétrica, e nós como consumidores? A gente quer uma energia que seja barata, mas a gente quer, por outro lado, também uma energia que seja confiável. Né? Ou seja, toda vez que eu apertar o interruptor, eu quero ter certeza de que a luz vai estar acesa. E, obviamente, pagando uma tarifa que seja a menor possível. Tá? Então, para que isso aconteça, é importante que a gente tenha esse equilíbrio. Né? A gente expande muito a matriz do ponto de vista intermitente. A gente, obviamente, tem que expandir, tem que crescer, tem que aproveitar os recursos eólicos e solares que nós temos, mas é fundamental que o planejamento de longo prazo enxergue a necessidade da gente complementar essas fontes,
usando as hidrelétricas, por exemplo, como baterias naturais do sistema. Porque elas é que são, têm a capacidade de proporcionar essa inércia, né, e essa flexibilidade operativa para o sistema. A gente chama isso de serviços ancilares, né, que são exatamente essa ideia de que você, num determinado momento, numa determinada hora, de novo eu vou falar assim, antigamente, né, quando a gente falava de horário de ponta, o horário de ponta era aquele horário entre 6 e 7 horas da tarde, que era o horário que os trabalhadores terminavam o seu expediente e voltavam para casa e iam tomar banho. Então ligava o chuveiro elétrico e dava aquele pico de geração, aquele pico de consumo. Hoje não é mais 6 horas da tarde. Né? Existem outros horários, dependendo da região, dependendo do estado, dependendo do perfil de indústria de um determinado estado, de uma determinada região. Então, é importantíssimo que a gente consiga fazer essa geração nesse momento. Olha só, a região Nordeste tem uma grande geração de geração solar e eólica, mas chega o período de 4h30, 5 horas da tarde, essa geração solar, que é gigante, ela cai. Mas cai muito. A gente está falando de 30, 35 megawatts. Quem é que tem capacidade para suprir essa rampa, né, num curto espaço de tempo e com boa inércia? É a hidrelétrica. Se a gente não tiver hidrelétrica, a gente vai ter que ter a térmica. E a térmica, vamos dizer assim, também é importante para o sistema? Claro que é importante. A gente passou por crises hídricas, né, recentemente, e a gente viu a importância das térmicas. De novo, o conceito da confiabilidade. Mas um país como o nosso, que só explorou 30% a 35% dos seus recursos naturais hídricos, que tem um potencial gigantesco ainda para ser explorado, e eu não estou falando de Amazônia, estou falando de centro-oeste para baixo, né? Poderíamos, né, sem dúvida nenhuma, ampliar a nossa matriz hidrelétrica com esse conceito de reservatório, e isso favoreceria muito, né, o crescimento, inclusive, das fontes que são intermitentes. Só usou 35%. Então eu vejo que... Pois é, que coisa, que dado, hein? 35% só com essa matriz que a gente do tem. Do potencial. Que coisa incrível. Eu achei que exatamente, o conhecimento empírico é que estamos a 70%, 80%, 90%, mas não, né? Não, mas veja bem, essa é uma questão muito importante e interessante, né? Por que não? Olha só, hoje em dia, quando a gente fala de geração limpa e renovável, a gente praticamente importa um conceito europeu. Quando se fala de renováveis na Europa, o que eles falam? Eólico e solar. Sim, por quê? Não tem água. Porque os potenciais hidráulicos já foram esgotados lá. Sim. Aqui não, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, assim, de cada país da Europa que tem energia hidráulica, a gente vai ver que o potencial já utilizado é 75%, 80%. E lá tem o nuclear também, né, Charles? E tem nuclear também. A França tem muita nuclear. Que é uma coisa... Tem muita térmica também, né? Tem. Lá, em função da guerra da Ucrânia, a questão geopolítica fez com que a matriz lá, principalmente na Alemanha, que importava muito gás da Rússia, né? Ela teve que retomar a produção de carvão, né? Então, mas enfim, é uma questão geopolítica... Momentânea, talvez. Talvez momentânea, Mas eu digo assim, por que a gente tem essa bronca, desculpa a expressão, mas a gente tem esse viés negativo quando a gente fala de hidrelétrica? Porque a hidrelétrica não é renovável, a hidrelétrica não é limpa. Não, muito pelo contrário. Se a gente falar de emissões de gás de efeito estufa, a hidrelétrica tem um nível de emissão de gás de efeito estufa baixíssimo, muito baixo, na ordem de 24, 25 gramas por megawatt correspondente. Então, é uma taxa muito baixa, comparável aí a uma geração eólica, mais ou menos nesse mesmo padrão, um pouquinho abaixo da solar. Claro, nem se compara com geração de combustível fóssil, que está 10, 15, 20 vezes acima. Né? Sim. Charles. Mas é uma geração limpa e renovável. Que bom. Charles, é impressionante o potencial do setor e também o benefício tanto para o clima como para a economia do país. Foi um prazer enorme te receber aqui. A gente tem um fórum agora no segundo semestre, que a gente vai anunciar na semana que vem, sobre energia. Eu gostaria muito de ter você aqui com a gente. Tomara que até agosto outras soluções de aéreo já estejam mais próximas de você, mas ia ser
muito bacana, que a gente vai trazer grandes nomes do país. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela representação na associação. Nota 10. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Olha, fico muito feliz com o convite. Já topo participar, né, no evento que vocês vão organizar, não tem a menor dúvida. Foi um prazer aí, um privilégio poder compartilhar essa discussão, essa conversa, esse bate-papo com vocês três. Prazer foi todo nosso. Estou sempre à disposição. Obrigado, Charles. Obrigada. Parabéns. Boa sorte, um abraço. Valeu, Bacana. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.